Senhor obreiro. Paz, Senhor, Paulão. Deus abençoe. Vem mais para cá, vem mais para cá. Isso. Quero agradecer ao professor Leandro Malvese, que atendeu com muito carinho o nosso convite de estar aqui nessa noite. Mas antes de ele começar a pregar, ô Leandro, produtor, terra manto na terra, vamos lá. Você tem um projeto chamado Calejados. Vou bater um pouquinho um papo aqui. O que é o projeto Calejados, o pessoal conhecer, para você, como que surgiu este projeto no seu coração? O Calejados é uma rede de ensino cristão, é uma instituição que trabalha com o movimento para-eclesiástico. Ele tende a ajudar as igrejas que não têm capacidade de formar os seus ministros, seus obreiros, e também para ajudar os cristãos de baixa renda a estudar a área da teologia, a área bíblica. Como nasceu o Calejados? O Calejados nasceu no final de 2017, a virada para 2018. Eu estava no Vale do Jequitinhonha em uma missão e o Senhor disse para mim que me daria um projeto. E ao perguntar para o Senhor como era o nome do projeto, ele disse que seria Calejados. Então, foi assim que nasceu o projeto. Maravilha. Hoje, então, você tem uma equipe que trabalha, a gente acompanha os trabalhos aí do Calejados, sempre está trazendo pastores, homens aí, tementes a Deus, para trazer uma palavra no canal de comunicação de vocês, que vocês possuem. Como que é trabalhar este lado da mídia aí, para lançar essa semente da palavra do Senhor e preparar, como você falou aqui, qualificar obreiros para a seara? Como que é o seu relacionamento aí com esse pessoal da comunicação e com esses pastores aí, que você vê neles uma voz de autoridade para essa nação, uma voz de conhecimento? Como que é o seu relacionamento com esses pastores e com esse pessoal que é muito abençoado, que trabalha com você lá? A equipe é uma bênção, né? Trabalhar com o pessoal de comunicação, ao mesmo tempo que é fácil, é muito difícil, né? Tem muita diversidade de pensamento. Tem umas bênçãos lá, não tem? Tem. Mandar um abraço aqui para eles, pro Diego, pro Matheus, o Yuri, que Diego agora deve estar regozijando na terra. Tá fazendo até assim tá agora. Lá. Ele deve estar dentro. E ver homens que são referências, Paulo, para essa geração, é interessante a gente colocar eles em visibilidade, porque todos precisam de referência. E colocando ainda mais para dar uma palavra de instrução, eu acredito que fica mais viável. Então, nós tentamos intermediar esse caminho, colocar eles como referência para alguém saber o trabalho deles, o que estão fazendo, e também para que eles possam instruir a nova geração para que não caiam nos erros que supostamente eles caíram, como que eu também ao longo da história, e consigam acertar o máximo possível seguindo os conselhos que eles dão. Eu vi também uma parceria que vocês fizeram com os Jovens Pregadores. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Os Jovens Pregadores é a conferência do pastor Cineuto Leal, que hoje está em Portugal. Ele está ali na cidade de Fátima, uma cidade muito idólatra. E os Jovens Pregadores é uma conferência que acontecia em Campinas, aconteceu na França, nos Estados Unidos, Portugal, Irlanda, na Bélgica. E hoje está sob a gestão do Calejados, e o pastor deu toda a direção, toda a liberdade para nós realizarmos o evento. Então nós vamos fazer a primeira edição, espero passando aí esse período de pandemia, nós consigamos fazer com excelência. E é um evento que já teve um grande público, né? Chegava a ter quase 700 jovens envolvidos, pastores, pregadores, e espero que em breve vamos ter a edição. Você que está aí assistindo a gente, espero que possa participar com a gente também. Tá bom, gente, para encerrar aqui essa prévia antes da mensagem, quais os canais de comunicação que o pessoal pode conhecer mais do projeto, professor? Procura lá a Rede Calejados no YouTube, pode procurar do mesmo jeito Rede Calejados também no Instagram, no Facebook, e procura também os Jovens Pregadores no Facebook, no Instagram. Os vídeos de toda a parte da Rede Calejados está dentro do próprio canal do YouTube, e você pode conhecer a abrangência que o projeto tem. Tá bom, muito obrigado pelas explanações, pelas informações aqui. Gente, agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do instrumento de Deus, o professor Leandro Malvese, que tem uma palavra para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Fique à vontade. Deus abençoe, Paulão. A você que está aí assistindo a gente, Deus abençoe você, é um prazer imenso estar aqui transmitindo a palavra de Deus para cada um de vocês. Quando Paulo me fez o convite, uma palavra estava no meu coração. Eu acompanho o evento do Mademp, e quero desde já aqui saudar o pastor Flávio Pena, né? Outro dia eu estava assistindo a live do pessoal lá de Mauá, um abraço pro Deide, pro pessoal de lá, e o departamento infantil estava fazendo a live, e naquele momento o rapaz disse, o pastor Peninha está assistindo, né, pastor Peninha? Um abraço pro senhor, missionária Amanda, todo mundo aí, Paulo Presa, Vivi, toda a sua família são uma bênção na minha vida, e
Uma coisa que eu tenho visto que o Congresso do Mademp tem focado muito é o reino de Deus. Eu gostaria hoje de transmitir uma palavra para você aqui hoje sobre o reino de Deus. Esse reino que algumas vezes entra em dúvida na cabeça de muitas pessoas, porque ele é pouco comentado e algumas pessoas pensam que apenas o reino de Deus é algo que vai vir. E na verdade a Bíblia nos instrui que o reino de Deus já está no meio de nós. Eu gostaria de usar o texto de Lucas, capítulo de número 17, no versículo de número 20 e 21, você aí que está na sua casa, ouça que diz assim a palavra de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está em vós. Jesus está conversando com os fariseus, que estão arrazoando em seu coração tentar pegá-lo com as suas perguntas capciosas, mas ele diz a estes fariseus que eles entrarão em mérito de discussão e tentarão procurar o reino de Deus e perguntarão: ele está ali, ele está lá, mas eles não verão, porque o reino de Deus não vem de forma visível. Então ele complementa e diz: o reino de Deus, ele está em vocês. Lev Tolstói, um famoso escritor de literatura russa, escreve um livro que é referência, que se chama O Reino Dentro de Nós. Nós devemos entender a abrangência do reino de Deus, porque quando a Bíblia fala do reino de Deus e essas palavras aparecem dentro do Evangelho, a palavra grega que dá a ideia do reino de Deus é a palavra basileia. Quando essa palavra aparece, ela fala sobre o reino, ela não fala de uma extensão geográfica, ela não fala da bandeira de uma nação, ela não fala do contingente de população que haverá nesse reino. Quando a Bíblia fala de reino, ela fala sobre um modelo de governo. Pois bem, todos vocês que estão observando esta live, estão vendo que sobre o estado de São Paulo, estamos vivendo o governo Dória. Possa você gostar ou não gostar, nós estamos debaixo do governo Dória. No Brasil, no que diz respeito à nossa federação, nós estamos debaixo do governo Bolsonaro. Como anos anteriores sobre a gestão do nosso país, nós tivemos a gestão do governo Dilma, do governo Temer, do governo Lula. Todos estes trazem seu nome à frente do seu plano de governo. Quando Jesus está falando sobre o reino de Deus, ele está falando de um plano de governo que seria implantado sobre a vida do ser humano, e esse plano de governo mudaria completamente a estrutura do ser humano, o tirando do governo do pecado e o colocando agora sobre a gestão de Deus. Pois bem, quando nós falamos sobre a estrutura do reino de Deus, Romanos capítulo de número 14, versículo de número 17, o apóstolo Paulo escreve para nós dizendo: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Percebam? Quando Paulo está falando para nós do reino de Deus, ele começa a falar acerca da estrutura deste reino. Veja, a estrutura deste reino trabalha em justiça. Quando nós entendemos a ideia de justiça, nós podemos logo compreender que nós não somos justos, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 17, que nós somos justificados pela fé. Pois é, eu posso não ser justo, os meus atos podem também não ser justos, mas em Jesus Cristo, através da fé, eu estou justificado, estou fora do julgamento de condenação, sou visto com bons olhares diante de Deus. O Espírito faz visitação e morada em mim, pois o Espírito eterno de Deus visualiza que através de Jesus, a justiça de Deus na minha vida, e eu posso ser justificado. Ora, é bem claro e certo entendermos aqui, que todo aquele que deseja fazer parte do reino de Deus, deve estar compenetrado na justiça de Deus. Quando nós falamos de justiça, existem algumas pessoas que acreditam que os seus atos estão à frente dos atos de outras pessoas, e até mesmo, abre aspas, existem pessoas que são santarrões, acham que os seus atos pessoais lhe dão mérito, acham que eles são bons porque realizam rituais. Certa vez, eu recordo que eu fui em uma igreja, e o pastor disse para mim: veja, olha aquele irmão que está ali no canto, você está vendo a testa dele? Ele tem um caroço na testa. Aquele irmão ora muito e ele gosta de orar com a testa no chão. Eu falei: meu Deus, mas ele ora então dando cabeçada no chão, não é possível, para ter um caroço desse na cabeça.
Tem gente que baseia a sua justiça debaixo dos seus méritos, mas na graça de Deus, não é por nós, é por Jesus. Mas na graça de Deus, não é pelos meus méritos, é pelos méritos da cruz. Mas na era da graça, não é o que eu tenho, não é o que eu posso, não é o que eu faço, é por Ele, é para Ele, é com Ele, é dele. E é assim que nós vamos viver. O reino de Deus será estabelecido quando nós entendermos, amados, que as nossas obras e os nossos méritos estão caídos debaixo do pé de Jesus. E quando nós tivermos esta convicção, a graça será completa e a justiça de Deus se estabelece para o seu reino. Pois bem, Paulo também escreve dizendo que o reino de Deus é paz. A palavra paz, quando Paulo escreve em Romanos, ele dá a ideia de uma autossatisfação. É inadmissível termos alguém que está dentro do reino de Deus e não sente satisfação pelo que o reino de Deus traz para ele. Eu não estou dizendo que você deve estar isento das fases da existência. Estamos passivos à doença. A pandemia chegou e nós também estamos passivos a sofrer se o coronavírus nos pegar. Podemos até, quem sabe, chegar a óbito, mas a certeza é que nada disso que está exterior tirará aquilo que eu tenho interior. Se eu posso dizer uma palavra para você aqui, não existe uma geração como a nossa, a geração mais bem-aventurada, a geração anterior, a exemplo, Abraão, Davi, ou qualquer outro grande ícone do Antigo Testamento, são homens que levavam a sua fé, e na sua fé tentavam encontrar o caminho, mas esta é a única geração que o Espírito de Deus mora dentro dela. Não estamos como a geração passada que seguia a Deus pela fé. Neste tempo, Deus mora dentro de nós e por isso nós temos paz, porque Deus morando dentro de nós traz um alicerce inabalável na nossa vida. Pois bem, Paulo também escreve dizendo que o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Ei, vem aqui, como professor de filosofia eu entendo muito bem. Há duas consistências para entender o sentido de felicidade e alegria. Alegria são momentos temporários que nós arrumamos, mediante algumas conquistas que segue o amor de Platão. O amor de Platão é o amor que trabalha debaixo da ambição. O amor de Platão está em cima do desejo. Você veja bem, a exemplo, hoje talvez você tenha um iPhone 10, amanhã você vai querer o iPhone 11, daqui a pouco vai querer o iPhone 12, é um amor platônico, ambição em cima de ambição, levando você num estágio de desejo, mas o amor de Deus só nos dá um único objetivo: hoje eu quero o céu, amanhã eu também quero o céu, depois de amanhã eu também quero o céu, porque a alegria do Espírito Santo nos dá um objetivo e sabemos, neste mundo nós estamos transitórios e passageiros, mas estamos indo em direção à pátria que o nosso Deus nos prometeu, e é lá nosso estado final, e nós sabemos muito bem disso. Eu quero te dar um conselho aqui nesta live, você que está assistindo. Há dois públicos talvez que estão me assistindo e devem tomar por consciência. Talvez o primeiro público são aqueles que não são peregrinos, não seguem a Bíblia, são andarilhos. Porque o andarilho é aquele que sai por aí perdido, não tem objetivo, anda apenas por andar e não quer chegar a lugar nenhum. Mas o peregrino é diferente, o peregrino tem jornada. Peregrino tem objetivo e ele sabe aonde quer chegar. Você pode passar pelo mundo, só não deixe o mundo passar por você, porque a alegria do Espírito, estando em você, ela te mostra: estamos de uma jornada e terminaremos apenas nos céus. Pois é, mas falando acerca do Espírito Santo e o que ele faz dentro de nós acerca do reino de Deus, o Espírito Santo tem 3 papéis para cumprir dentro de nós. O primeiro papel que o Espírito cumpre naqueles que vão estar em direção ao reino de Deus, ele vai convertê-los. A palavra conversão, 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9, Pedro diz que Deus não tarda com as suas promessas, pelo contrário, Ele cumpre em tempo aprazível aquilo que Ele disse, porque Ele não quer que ninguém se desvie, mas quer que todos cheguem ao arrependimento. A palavra arrependimento é o paralelo da palavra conversão.
A palavra arrependimento significa mudança de mentalidade. Não adianta viver com uma mente infectada pelos pensamentos deste mundo, se a mente de Cristo não foi instalada em você ainda. Não adianta dizer que faz parte do reino dos céus, se está ainda vivendo os seus próprios belos prazeres, a sua própria conjectura, e está colocando suas vãs filosofias acima do que Deus supracita e o que a mente de Cristo traz para nós. O primeiro papel que o Espírito traz para a nossa vida, ele converte os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Se nós estivermos alicerçados nos pensamentos de Deus, com toda certeza, somos o povo mais feliz desta terra. Deixe que o Espírito, nesta época de isolamento social, promova a conversão de pensamentos. Talvez teu coração é duro e você não consiga perdoar. Talvez neste momento seja a hora de orar e pedir para que o Espírito converta os teus caminhos e você ligue para algumas pessoas e volte a atar relacionamentos que estão desatados. Talvez seja a hora de você mudar esse seu estado bravio e aprender que precisa ter controle de si mesmo. E o Espírito Santo pode gerar isso em você. Talvez seja o momento de você perder esses pensamentos pornográficos. E o Espírito Santo, ele está aqui para te convencer e te ajudar a fortalecer as estruturas de sua mente. Conversão é um dos processos que o Espírito promove nos que têm o reino. Segundo, ele traz regeneração. Quando a palavra regeneração aparece na Bíblia, Tito escreve dizendo que Deus quer nos regenerar. A palavra regenerar significa devolver a imagem de algo, aquilo que já tinha. Qual foi a imagem que perdemos? Romanos diz que todos caímos com Adão e destituídos fomos da graça de Deus e da sua glória. Mas Gálatas diz que aquele que está crucificado com Cristo e já não vive mais si, é Cristo quem vive agora nele, está em uma nova vida naquele que o amou e o comprou. As marcas de Cristo aparecem nele. Sabe quando Deus enxerga você como filho de Deus? Quando você tem fé em Jesus Cristo e entende que ele pode regenerar a sua imagem. Ele tira você do primeiro Adão e coloca você no segundo Adão, porque a Bíblia diz que pelo primeiro Adão, Romanos capítulo de número 5, veio a inimizade contra Deus, mas pelo segundo Adão veio a amizade com Deus, porque aonde o pecado tentou imperar, superabundou a graça de Deus sobre nós. E precisamos entender, amados, que Deus, pelo Espírito Santo, quer regenerar a imagem de Cristo em nós. A família de Deus deve ter a imagem do seu melhor filho, o Filho unigênito de Deus. E o terceiro ponto, o Espírito também, ele vem para nos santificar. Precisamos entender que o Espírito Santo veio trazer santidade. E a palavra santidade significa separados. Não temos a liberdade de sair por aí praticando libertinagem. Tem gente que esquece que vir ao cristianismo é trocar a escravatura do pecado e se tornar agora escravo de Cristo, debaixo da servidão do reino de Deus, e a sua vida deve girar em torno desse propósito. Quantos homens foram impactados pela santificação do Espírito e mudaram o lugar onde estavam? Eu lembro que em Aldergeist, onde John Wesley teve a sua experiência do coração aquecido, a história de John Wesley é impactante, que diz que John Wesley pregou sermões que marcaram o sul da Inglaterra, mas diz a história que depois de John Wesley morrer, 100 anos passados, um homem foi àquela cidade trabalhar como engenheiro e procurou um bar para poder tomar uma bebida alcoólica naquele lugar, mas não achou um bar naquela cidade e encontrou uma velha senhora que caminhava na calçada, e ele perguntou àquela velha senhora e disse: não tem um bar para que eu possa tomar uma bebida porque está frio? Aquela senhora disse: não, nessa cidade você não vai encontrar um bar. Ele disse: por que não? Ela disse: porque há 100 anos atrás um homem chamado John Wesley pregou sobre essa cidade, e até hoje nós vivemos o impacto da mensagem deste homem. Está na hora de nós lançarmos a palavra de Deus e entender que Deus nos chamou para sermos separados, cartas de Deus para a sociedade. Não precisamos pregar com palavras, se preciso for use palavras, mas deixe que a sua vida seja uma pregação pertinente e fale maior do que as suas palavras. Está na hora de nós levantarmos a nossa face e mostrarmos:
Deus aparece em mim, Cristo vive em mim, e a minha vida é para honra, é para glória do Senhor, e eu vou mostrar Jesus, porque Ele está na minha face, e o Espírito constrói a imagem dele em mim, aleluia. Mas a Bíblia Sagrada também diz, Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 20, o reino de Deus não é apenas palavra, o reino de Deus, ele é poder. Precisamos entender que o reino de Deus, ele é poder nesses últimos dias. Logo eu lembro que quem age dentro de nós nesta era é o Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, ao descer o Espírito sobre vocês, receberão poder. A palavra poder que aparece ali é a palavra dunamis no grego. Ele está dizendo, quando o Espírito vier sobre vocês, uma dinamite vai entrar dentro de vocês, e ela vai explodir dentro de vocês, e o reino do pecado e das trevas vai ser quebrado dentro de vocês. E então, Senhor, o que tem mais? Ele disse, e vocês vão ser as minhas testemunhas. A palavra testemunha é martirion, é a base da palavra marte, é a base da palavra morrer por algo que você viu e vai testemunhar. Jesus estava dizendo aos discípulos, quando o Espírito vier sobre vocês, Ele vai destruir o império das trevas, Ele vai tirar as bases do pecado, Ele vai regenerar e purificar vocês, e daí estarão prontos para morrer pelo meu nome, seja em Jerusalém, seja na Judeia, seja em Samaria, ou até para os confins da terra. Fomos chamados nesta era para apresentar a ideia, o reino de Deus é poder. E quando eu uso essa palavra, eu posso usar ela no paralelo do português. Você já viu a palavra poder? Ela significa a força, a qualidade que alguém tem. Você fala, a pessoa pode, a pessoa tem. E quando você fala isso, você logo está dando mérito para a pessoa. Se a palavra poder dá títulos a alguém, logo a Bíblia também diz que aquele que está no reino de Deus, ele recebe títulos. Então a Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 6 do capítulo 3, segundo escreve Paulo aos Coríntios, ele diz, nós somos ministros de uma nova aliança. Todo reino tem um rei, Jesus. Todo reino tem uma lei, o Espírito é a lei do reino. Todo reino tem representantes monárquicos. Nós, os ministros do reino, não somos ministros em busca dos nossos interesses. Estamos aqui para negociar a aliança do nosso Deus. Você lembra que toda aliança de Deus, Ele lava ela com sangue. Êxodo capítulo de número 24. A Bíblia vai dizer que Moisés desceu do monte com as duas placas da lei. E quando ele está lá, Deus disse, Moisés, mate o novilho, pegue o sangue e asperja o sangue sobre as tábuas da lei. Porque todo pacto e lei de Deus e aliança se lavra com sangue. A nova aliança também foi lavrada com sangue. Jesus sentou com os discípulos na mesa, levantou o cálice e disse, este é o cálice. Não é mais daquele do Monte Sinai, ele também não é mais do Monte Horebe, não é temporário, não precisa mais de bezerro. É o que, Senhor? É o cálice da nova e eterna aliança. Daqui para agora, essa aliança vai durar para sempre. Deus nos chamou para sermos ministros dessa nova aliança. Ei, vem comigo essa noite, porque Deus chamou você para essa nova aliança. Vem ministrar os desígnios de Deus, vem ser profeta e receber os oráculos do céu. Vem nesse momento orar e interceder pelas pessoas. Vem nesse momento fazer a diferença. Sabe por quê? Deus nos chamou para sermos ministros desta aliança de sangue, e nós vamos ministrar a palavra aos ministros, é a palavra do Evangelho, a boa nova do nosso Senhor, e contaremos ao mundo qual é a notícia dos arautos que vem falar as boas novas.
A notícia é: Jesus Cristo encarnou como homem, Jesus Cristo venceu o pecado como homem, mas Jesus Cristo ressuscitou como Deus, glorificado foi em corpo como homem, subiu aos céus e está à destra do nosso Deus. E aí? Venceu a morte e o pecado, tomou a chave do inferno e breve voltará para comemorar. E a Bíblia Sagrada diz: todo olho verá. A Bíblia Sagrada diz: e ao cumprir aqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as potências do céu serão abaladas. Então vereis sobre a nuvem do céu vindo o Filho do Homem com poder e com grande glória. Jesus Cristo está voltando, e ao ministério que foi dado, ao ministro que foi dado, há uma palavra. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18, que a todos nós foi dado a palavra do ministério da reconciliação. Neste momento de pandemia, não perca tempo fazendo inimizade, reconcilie aqueles que estão desligados do nosso Deus. Nós precisamos chamar as pessoas para que se acheguem até o nosso Deus. Não construa muro de obstrução, construa ponte de ligação. E no último estágio que nós vamos ter deste reino, a Bíblia Sagrada diz que todo reino, para dar prosseguimento, o seu rei precisa ir a núpcias e casar com a noiva. E nós saímos da plebe, mas pelo sangue entramos na monarquia para sermos ministros. E de ministros seremos promovidos a príncipes e governantes do reino com o nosso rei. Seremos a sua noiva. Apocalipse 19, versículo de número 1 a seguir diz: vinde, bem-aventurados são aqueles que foram chamados para as bodas do Cordeiro, porque foi-lhe dado a vestir um linho fino e salpicado, e o linho fino são a justiça dos santos. Estamos preparados para irmos ao dia do casamento, sabendo, todos nós, que fomos chamados a este reino, temos uma qualidade ímpar. Mateus capítulo de número 5 diz que a todos quanto ouviam Jesus, ele disse a eles: bem-aventurados. A palavra bem-aventurados é uma palavra que não chega completa no português. Ela é colocada na NVI como plenamente feliz, ela é colocada na Almeida Corrigido como satisfeito, e ela é colocada em outras versões como alegre. Mas no grego, trazido para o português, esta palavra daria a identidade dos céus dentro de alguém. Veja comigo, se no Antigo Testamento a lei veio dos céus, a lei foi escrita pelo dedo de Deus, a lei veio de Deus para os homens, e ela veio dos céus. Quem praticasse a lei, praticava os céus na terra. Na nova aliança, Deus desceu na terra dos homens, morreu pelos homens e lavrou a nova aliança com seu sangue. Ele os chamou bem-aventurados, porque agora metade dos céus está dentro dos homens. É você a alfândega do céu, é em você que o reino se cumpre. E Deus te chama esta noite para cumprir o reino de Deus, porque somos bem-aventurados. Metade dos céus está dentro de nós hoje, mas quando vier o arrebatamento da igreja, isto que é mortal se revestirá de imortalidade, e o que é corruptível de incorruptibilidade. E o capítulo 15, versículo de número 26 diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Nosso inimigo já foi vencido, Jesus já venceu ele. E o 27, 28, 29 diz: e depois de ter feito todas essas coisas e colocar os inimigos por escabelo de seu pé, passará o reino de volta ao seu pai e comemorar com a sua noiva. Está chegando o dia. Prepara Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. Como diria o pastor Nicolau, espera só um pouquinho de tempo, Jerusalém é logo ali. Nós estamos voltando breve para a nossa casa. Não perca a sua força, não decaia a sua esperança. Jesus está voltando, e a palavra é a mesma ainda. Ele
raiva, e a certeza é clara, Ele vem, e nós sabemos que sempre seremos constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho para Deus não foi vão. Uma Mademp, escute esta palavra: o reino de Deus. Perguntarão, ele está ali? Não está. Perguntarão, ele está lá? Não está. Porque o reino de Deus está dentro de você. Produza nesta pandemia momentos de intimidade com Deus e permita que o reino de Deus seja desenvolvido dentro de cada um de vocês. Paulo, Deus abençoe em nome de Jesus. Toda a diretoria do Mademp, Deus abençoe em nome de Jesus, sabendo, venha o teu reino que está dentro de nós. Deus abençoe, Paulo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está aqui.